Juízes capítulo 6, ou melhor, perdão, capítulo 16. E o versículo é o versículo 6. Juízes 16, versículo 6. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar? Respondeu-lhe Sansão: se me amarrares com 7 tendões frescos ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a sua força. Disse então Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrares bem com cordas novas, e como que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhes: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado? Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se as firmarem com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia, e a fixou com um pino. E então lhe disse: os filisteus vêm sobre ti. Sansão então despertou do seu sono e arrancou os pinos e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobrindo-lhe todo o seu coração, lhe disse: nunca subiu navalha sobre a minha cabeça, porque eu sou um nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, dando-me dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram ele e lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 candeias de bronze e colocaram para virar um moinho no cárcere. Amém, irmãos? História triste, né? A história triste de um homem nazireu de Deus, separado, escolhido, um homem santificado por Deus, preparado para aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E aí, você conhece a história. Eu preciso entender que Dalila
Ô Dudu, isso aqui está falando comigo de novo. Só um dedinho. Eu preciso entender, irmãos, que Dalila não era o problema. Dalila era só a distração. Então sempre que você vai viver um caos, você tem que cuidar com as distrações. E às vezes a gente perde a bênção pela distração. Nós não tomamos cuidado. A distração é um perigo. Dalila entrou pelo lado da fraqueza deste homem. A distração da mente é um perigo. O inimigo era os filisteus, não era Dalila. Dalila foi a distração. Agora, se você não prestar atenção naquilo que está te distraindo, você pode cair na mão do inimigo. E a minha pergunta é: com que você vem distraindo a sua mente? Nós estamos falando na primícia todos os dias sobre a mente, sobre olhar firmemente para Jesus, sobre dar voz de comando para a sua mente. Todos os dias nós estamos falando que você não é responsável pelo que passa na sua mente, mas você é responsável sim por aquilo que permanece na sua mente. Então eu e você temos que tomar conta disso. A distração é a armadilha que antecede a verdadeira derrota. Você vai estudar a história de Sansão. Sansão entrou em uma profunda angústia. Irmão, produtividade tem a ver com o governo da sua mente. A unção também tem a ver com o governo da sua mente. Ministério tem a ver com o governo da sua mente. Eu preciso aprender a governar minha mente. Eu preciso dar voz de comando para minha mente e não deixar que ela vagueie por lugares obscuros e me prendam naquilo que Deus não tem para mim. Então, eu acredito que Deus está treinando a sua vida para a vida, não para a igreja. Deus não está treinando você só para ser um ministro na igreja. Deus está treinando você para a vida. Então cutuca alguém que está do seu lado e diga: não se distraia, meu irmão. Irmão, a distração tem sido causadora de muitos problemas, porque as pessoas não se dão conta, elas não prestam atenção no seu dia, nos sinais que Deus vem dando de muitas coisas. Deus está treinando você para a vida, não é só para o culto. Deus não nos chamou uma vida inteira para resistência. Deus nos chamou para atacar, não é só para resistir, é para atacar também. Amém? Nós fomos chamados para atacar, para ir para cima. Como eu disse ontem, as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja de Jesus. Mas a gente parece que trabalha para Deus com medo do inferno. Em vez de trabalhar para Deus com amor a Cristo, a gente trabalha mais com medo de ir para o inferno, com medo de servir o diabo. Não, irmãos, onde há amor não há medo, porque o amor lança fora todo medo. Amém, querido? E se você analisar aqui, do versículo 19 ao versículo 21, o que eles fizeram com Sansão? Sansão dormiu, na sua incontinência, ele dormiu. Depois rasparam a cabeça dele, ou seja, ele entregou a sua força, perdeu seus olhos, perdeu a visão, porque a primeira coisa que alguém faz quando perde aquilo que Deus lhe entregou. E colocaram ele num cárcere para rodar um moinho, cego, sem força, um homem que nasceu para libertar Israel dos filisteus. Ele tinha uma promessa de Deus, irmãos. Se você ler Juízes 13, versículo 5, olha a promessa que o anjo do Senhor fez para a mãe de Sansão, a esposa de Manoá: porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Essa era a sentença de Deus para a vida de Sansão. Então ele já nasceu com propósito. Diga comigo, propósito. Pastor, será que eu tenho um propósito? Claro que você tem um propósito. Como é que você sabe? Porque você nasceu. O propósito é antes de você nascer. Antes que eu te formasse, eu te escolhi.
Deus não esperou você nascer e disse: ó, nasceu João, eu vou fazer isso com ele, se não der certo eu faço aquilo. Não, querido, você nasceu para cumprir um propósito. Como é que você sabe que eu tenho um? Porque você nasceu. Se você não tivesse nascido, você não teria um propósito. Só vive quem tem propósito. O propósito é antes de você. Antes que o mundo fosse formado, Ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo. Tem um propósito para me cumprir, tem uma carreira para me cumprir, tem algo que Deus me chamou para viver. Então eu preciso achar esse lugar, porque você não vai ser feliz juntando dinheiro, você não vai ser feliz juntando coisas, você não vai ser feliz fazendo coisas. Você precisa descobrir o que Deus te chamou para fazer. Agora isso pode mudar, não é? Hoje eu estou o pastor de uma igreja, talvez amanhã eu não seja o pastor dessa igreja, talvez Deus vai me levar para outro lugar. Eu já fui um evangelista que andava de bicicleta em Itajaí, eu já fui um pastor itinerante que saía pregando o evangelho. Deus pode mudar no caminho a movimentação, mas o propósito não muda, irmãos. Amém? Como disse o pastor Fábio, eu peguei um pouco da mensagem que ele estava ministrando no culto da tarde. Ah, mas Deus falou, mas ele mudou. Ele não falou para Moisés que ele ia matar o povo? Ele disse, não disse? Êxodo 32, se eu não me engano, ele disse: Moisés, eu vou matar esse povo, vou levantar você, vou fazer o ministério só com você. Imagina que proposta boa. Eu conheço pastor que, se Deus faz uma proposta dessa para ele, que Deus diz: vamos acabar com toda a igreja, só a tua vai ficar aberta. Ele arrebenta, ele diz: é verdade, Jesus, faz isso, que o senhor tem visão mesmo. Mas Moisés não, Moisés pulou na frente e disse: arrepende-te agora, Deus. Depois de você ler Êxodo 32, Moisés disse: Senhor, te arrepende. Moisés convidou Deus para aceitar Jesus. Moisés disse: Deus, te arrepende agora do que tu disseste. Te arrepende. E aí Moisés começou a pregar para Deus. Moisés disse: Deus, lembra do que tu falaste a Abraão? Imagina, vai ver que Deus esqueceu. Não é impressionante isso, gente? Que intimidade gostosa. E Deus sentado ouvindo Moisés: ei, Moisés, ainda bem que você está aqui, meu filho, para me lembrar das coisas que eu já disse. Ainda bem que, se você não está aqui, rapaz, eu ia fazer uma besteira agora. Jacques, que lindo, Deus deixa você participar. Não, e pior que está escrito na Bíblia assim, então Deus se arrependeu do que havia dito. Esse arrependimento, irmão, não é alguém que fez alguma coisa errada e veio um sentimento de arrependimento para salvação. Não. Esse arrependimento está dizendo: eu não vou fazer o que eu disse. O que é que eu aprendo aqui? Que nem sempre que Deus diz não é exatamente o que Ele está tentando dizer. Quem aqui tem filho que já disse não para o seu filho? E o teu filho vai chegando, e 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 você diz: só dessa vez então. Quem já fez assim? Então o seu não era um não, era um sim disfarçado. Então quando Deus te dizer não, não corre para dentro, chega mais perto. Deus vai dizendo não, você vai entrando. Lembra? Foi assim com Moisés. Deus disse: eu não vou com vocês. Ele disse: se tu não for, eu também não vou. Eu não vou também. E Deus disse: tá bom, então eu não vou, mas vou mandar um anjo. Ele disse: não, anjo eu não quero. Deus falava não e Moisés entrava. E Deus disse: eu vou mandar um anjo. Moisés disse: se tu não for, risca meu nome do teu livro. Olha que bicho corajoso, irmão. Eu aconselho você não ir tão longe. E aí Deus disse: tá bom, Moisés, então eu vou contigo. Ele disse: se a tua presença não for comigo. É que Deus ofereceu uma presença, Moisés queria outra. Deus disse: os meus sinais vão com você. Ele disse: não, se a tua glória, o teu cabode não for comigo. E Deus disse: tá bom, então a minha presença vai contigo e eu te darei descanso. Ele entrou e disse: então me mostra a tua face. Rapaz, o que eu aprendo? Quando Deus diz não, não é exatamente o que Ele está tentando dizer. Ele está tentando te atrair, dizendo: entra,
Por que você não é mais ousado? Por que você não entra mais? Você fica aí todo religioso. Meu Deus e meu Pai, nesta noite gloriosa. E Deus diz: entra agora, rapaz. Deixa de ser menino religioso. Entra aqui agora, me convence. Deus queria matar o povo? Não, Deus só queria achar um Moisés. Quando Deus disse: vou matar o povo, Moisés disse: mata mesmo, Deus, povo miserável, nem congrega com a gente, nem vem na igreja. Moisés disse, pulou para dentro e disse: não, Deus, não faça isso, Senhor, bota na minha conta, bota na minha conta. Deus não queria matar ninguém, irmão. Ele só queria achar o Moisés. Quando Moisés começa a dizer: é comigo, é comigo, é comigo, Deus disse: é o meu garoto, é o meu menino, 80 anos, menino de Deus. Então aprenda a lidar com o não de Deus. Deus volta atrás sim. Quem não volta atrás é a gente, por causa do orgulho, da soberba, da ostentação. Porque a gente dá uma palavra e a gente não volta atrás. E Deus disse: volte atrás se precisar, porque eu volto. Então está escrito lá: então Deus se arrependeu do que havia dito. Aleluia, que coisa linda. Essa era a sentença de Sansão. A sentença que Deus tinha para Sansão, a promessa que Deus tinha para a vida dele. Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Essa era a promessa para esse garoto. Ela não tinha nem concebido ainda. Não esqueça que ela era estéril, e não esqueça também que ela já era de idade avançada, ela e Manoá, seu marido. Nazireu vem de Nazir, que é consagrado, dedicado, separado para um fim. Amém. Devoto. Amém. Você lembra o que Sansão dizia? Se eu for amarrado com essa corda, eu vou ser como qualquer outro homem. Ele tinha convicção que ele não era qualquer homem, irmãos. Essa convicção que você precisa ter. Você não é qualquer um. Então Deus vai pedir coisas para você que não vai pedir para outros. Aí você diz: mas todo mundo pode, mas você não pode. Amém? Segundo está escrito, minha mãe, capítulo 1, que diz: você não é todo mundo. E você quer ser todo mundo. Você quer ser normal quando Deus está garantindo que você tem ações sobrenaturais na presença dele. E você quer ser todo mundo. Porque todo mundo faz, você acha que pode fazer. Porque todo mundo tem, você acha que pode ter. Porque todo mundo quer, você acha que pode querer. Você não é todo mundo. Você é alguém separado por Deus. Você é diferente. Depois, se você quiser saber sobre o voto nazireu, bota lá em Números capítulo 6, eu não vou ler porque é muito grande. Números 6, de 1 a 21, você vai saber sobre o nazirado. Bota lá, entra lá. Entra lá para você saber. Você é separado, meu irmão. Amém. Mas na igreja todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Quer ser todo mundo? Você não precisa de Deus para ser todo mundo. Porque todo mundo faz, porque os índices, você não é pessoas que estão nos índices. Você não está na numerologia do mundo. Você não faz parte disso. Esse cara aqui, irmãos, ele nasceu com um propósito. Você vai vencer os filisteus, você vai destruir os filisteus. Você é separado. Esse cara abusou da força que ele tinha, abusou da sua capacidade. Usou toda a sua capacidade para si mesmo. Meu irmão, você não é diferente. No mundo dos iguais, você é diferente. Amém? Você é diferente. Então, por favor, não se compare. Não se compare com ninguém. Mas por que, pastor? Que todo mundo pode e eu não. Você fica discutindo coisas, pode ouvir música do mundo, pode beber, pode não sei o quê, pode... Ô irmão, para que ficar discutindo? Você sabe que você não deve. Por quê? Porque você é diferente de pessoas. Eu sou diferente, pastor? Você tem cargos diferentes.
Ainda que você vive pela graça, mas você tem cargos diferentes, tem coisas que eu não faço, irmãos. Não é porque é pecado, não é pecado. Mas por quê? Por causa do chamado. Tem coisas que eu tenho que evitar por causa daquilo que eu represento. Você está me entendendo? Você quer representar Cristo? Você pode ser normal, você não precisa ser místico, nem estranho. Você pode ser normal. Mas Deus vai pedir coisas para você que não vai pedir para os outros. As exigências de Deus são para os íntimos. Deus tem exigências para os íntimos. Agora veja bem, um cara que nasceu com um propósito, um direcionamento de Deus, agora está dentro de um cárcere, rodando uma moinha, andando em círculos. Aquele que nasceu para ir, para fazer, está rodando em círculos, cego, sem ver, sem força. Mas ainda bem que não termina no versículo 21, porque Juízes 16 e o versículo 22 diz assim: o cabelo da sua cabeça, logo depois de raspado, começou a crescer de novo. Diga para quem está perto de você: Deus sempre vai dar uma chance para você voltar. Você sempre vai achar o lugar de volta, irmão. Vai tecer, ele está lá, imagina, o cara está lá rodando. Aí vai escorrer o suor, um dia ele para. Eu quero dizer que para alguns que estão aqui, o cabelo da sua cabeça está crescendo de novo. Deus vai começar a fazer tudo de novo com você. Você se perdeu no caminho, tomou decisões erradas, acha que acabou, que perdeu a unção, que acabou tudo, mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Você acha que Deus vai perder você para o diabo? Não vai não, meu filho. Ele vai pegar você e vai dar oportunidades para você reconhecer, para você se arrepender, para você voltar. Aleluia. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. E Sansão vai lá, deu uma animada. Estou preso ainda, estou cego ainda, mas eu já estou animado porque estou voltando, a força está voltando. E aí os filisteus no templo de Dagon fizeram uma festa. Aí no versículo 25 eles dizem: tragam Sansão para nos divertir. Irmão, um homem que sai do propósito, ele só serve para divertir plateia. Uma pessoa que sai do propósito, ela só serve para divertir plateia. E os filisteus estão lá chapados, adorando Dagon, e dizem assim: vai buscar o filisteu lá, o Sansão, para alegrar a gente, para divertir a gente. Irmãos, nós não somos leão de circo que nasceu para divertir pessoas. Nós somos da descendência do leão da tribo de Judá, que é indomável. Ele não é um leão enjaulado, não, ele é um leão indomável. Cutuca alguém e diz assim: você não nasceu para divertir plateia, não. Você nasceu para conduzir pessoas à eternidade. Você nasceu, aleluia, para apontar o alvo, para apontar o caminho. Oh meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Você nasceu para apontar o caminho, não foi para divertir plateia. Oh meu Deus, essa é a diferença de uma vítima e de um guerreiro. Uma vítima está chorando pela perda, não chora pelo leite que derramou, irmão. Continua criando a vaca, ela vai dar outra cria. Glória a Deus, aleluia. Essa é a diferença. Você não é vítima, você é um guerreiro. Eu não nasci para ser sitiado, eu nasci para sitiar. Eu não nasci somente para me defender, eu nasci para atacar. Eu não sou vítima, eu sou um guerreiro. Eu estou numa guerra, espírito contra carne.
Eu não sou vítima da carne, não. Eu vou guerrear. Eu apanho, eu sofro, estou todo marcado, mas nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o que há, nem o que há de vir, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque em todas essas coisas nós somos mais, vem comigo, do que vencedores. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Sim. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Tem crente que vê a serpente. Tem crente que vê a serpente, ele diz assim: o sangue de Jesus. Deus não disse para quando você vê a serpente você clamar o sangue de Jesus. Ele diz: quando você vê a serpente, pisa na cabeça dela. Ora por mim aqui, pastor, porque eu estou indo lá expulsar um demônio. Se você se cobre é porque você não se sente coberto. Você já foi coberto desde a cruz, meu amigo. Você está coberto pelo sangue do Cordeiro. Alguém está me compreendendo aqui? Diga para ele: o sangue já te cobre. E o que o sangue espera, diga para ele: o que o sangue espera é que você pise nas trevas. Você já está coberto, já está consumado. Não peça uma coisa que você já tem. O cara vai expulsar demônio, volta endemoniado. Estou numa luta porque ontem eu fiz uma... Não, irmãos. Que negócio é esse? Maior é o que está em nós. Nós cantamos ontem. Foste chamado para governar, não foi só para se defender, não. Comece governando a sua mente e trazendo à memória o que te dá esperança. Tome a sua coroa de governo. Aí trouxeram Sansão para divertir eles. Imagina a zombaria. Imagina. Juízes 16, versículo 26 diz que foi um moço que trouxe Sansão pela mão. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixe-me para que eu apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste nelas. E aqui eu quero dar uma palavra para você. Muitos irmãos mais velhos no Evangelho que perderam a visão, não subestime eles, eles ainda têm sonhos. Sonhos de voltar a ver o que eles nasceram para ver e o que eles nasceram para fazer. Mas eu creio também que o Senhor levantou muitos jovens, moços, que vão conduzir esses irmãos mais velhos que perderam a visão até as colunas que eles precisam derrubar. Quem precisa derrubar é eles. Amém? Não é os jovens. Quem precisa derrubar é os irmãos mais velhos que perderam a visão. E se tiver que ouvir um jovem, ouça sem problema nenhum. Ouça os jovens. Eles são fortes, porque a palavra de Deus está com eles, e eles já venceram o maligno. Ouça os meninos. Se eles estão andando com Deus, ouça eles. Meninos, não subjuguem os velhos. Pegue eles pela mão, leve eles até os lugares que eles precisam derrotar, o lugar que os cegou. Jovens, deixe essas colunas para a gente. Amém? Deixe essas colunas para a gente. Somos nós que vamos derrubar os irmãos mais velhos. Aí Sansão foi na coluna, irmão, cego, mas o cabelo está crescendo de novo. Ah, meu Deus, isso é lindo demais. Se você ler Juízes 15, versículo 15, Sansão, quando ele mata 1000 homens com uma queixada de jumento, ele diz: eu matei, foi eu que fiz.
Eu matei 1000 homens com uma queixada de jumento. Agora que se você for aqui no versículo 30 do capítulo 16 de Juízes, ele já não está dizendo eu matei, ele está dizendo morra eu. Morra eu com os filisteus, Senhor. Senhor, me fortalece só dessa vez. Depois você lê do versículo 28 ao 30 de Juízes 16, nós já lemos hoje. Ele foi na coluna, empurrou e disse: Senhor, me devolve a minha força só desta vez. E ele não disse: Senhor, mata esses filisteus miseráveis. Ele disse: morra eu. Morra eu, Senhor. E o mais lindo de tudo, irmãos, meu Deus, é que o versículo diz assim: disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que ele matou na sua morte do que os que matara em sua vida. A minha pergunta para você é: lembra do anjo que apareceu para Manoá, para a esposa do Manoá? Lembra o que é que o anjo disse? O que é que o anjo disse? Ele é nazireu, ele vai vencer os filisteus, ele é separado. Ele cumpriu ou não cumpriu o propósito? Cumpriu ou não cumpriu? Pergunta para alguém: você quer cumprir seu propósito? Então morra. Morra. Não é na sua força, é no Senhor. Ele cumpriu ou não cumpriu o propósito, irmãos? Cumpriu ou não cumpriu, meus irmãos? Cumpriu o propósito dele, o que ele nasceu para ser. Foi mais homens que ele matou com a sua morte do que com a sua vida. O que é que eu aprendo aqui, gente? É que o que Deus determinou para a sua vida. Pastor, mas eu me perdi no caminho, eu fiz caca, perdi minha casa, perdi minha família, eu estou viciado, eu fiz algumas coisas no caminho que eu errei, eu não acho mais o caminho de volta. O cabelo da sua cabeça pode crescer de novo e você voltar para o centro daquilo que Deus tem para você. Deus não tem plano B para você, mas Ele vai criar um plano adicional para te trazer de volta para esse plano original. Você vai cumprir o seu propósito, mas você precisa morrer para você, para viver para Ele. Você precisa firmar sua mente em Cristo. Por isso que não adianta a gente ter líderes almáticos que não te introduzem no seu propósito, que ficam: Deus vai te dar vitória, não, Deus vai fazer seu cabelo crescer, e você vai achar o seu caminho de volta. Firme a sua mente em Cristo, olhe para Ele firmemente. Não importa o que aconteceu no caminho. Deixa eu te falar uma coisa: tem alguma coisa que você possa fazer para Deus te amar mais? Tem alguma coisa que você possa fazer para Deus te amar mais? Não. Se não tem nada que você possa fazer para Ele te amar mais, também não tem nada que você possa ter feito para Ele te amar menos. É, pastor? É. Porque Deus não tem amor. Pegou. Deus é amor. Ele não tem quantidade de amor como a gente. Um dia ama mais, outro dia ama menos. Quando é celebrado, ama mais. Quando é atacado, ama menos. Às vezes ama mais e ama menos a mesma pessoa. Mas Deus não tem quantidades de amor. Ele é amor, a vida dele é amor, a natureza dele é amor. Oh meu Deus, o amor é a essência de Deus. A justiça e o amor são a essência de Deus. Aleluia. Então, querido, cuidado com líderes almáticos que não te introduzem no seu propósito. São como Lázaros. São como o Lázaro na porta do rico. Vêm os cachorros e lambem as suas feridas, mas nunca te põe para dentro de casa. Põe para dentro, irmão. Por quê? Tem pessoas que você se afastou dela por causa da tua reputação. Obrigado pelo seu amém tão evangélico.
Tem pessoas que você se afastou delas por causa da sua reputação. Para proteger a sua reputação, você se afastou delas. Eu quero ter a fama do meu Jesus, que era chamado de amigo de pecadores. Se você não entende isso, você não pode ser um agente de transformação no Evangelho. Eu não estou dizendo que você tem que concordar com o erro das pessoas, que você tem que concordar com o pecado das pessoas. Não, você não tem que concordar. Você tem que separar o pecado do pecador. Abomine o pecado, mas continue acreditando que Deus pode salvar o pecador. Aleluia. Eu quero declarar que vai acontecer uma metamorfose nesses dias aqui na nossa vida, irmão. Deus está mudando você de fora para dentro. Está levantando reis em nosso meio, porque Ele é rei dos reis. E para Ele ser rei dos reis, nós temos que ser reis no mínimo. Nós vamos notificar o inferno. Quem está a fim de notificar o inferno? Que Deus está levantando um povo que acredita no amor. Deus está levantando um povo que acredita na segunda chance, que acredita na terceira chance, que acredita na quarta chance, que acredita na quinta chance, na sexta chance, na sétima chance, na oitava chance, que acredita que Deus pode fazer tudo novo, de novo. Você acredita nisso, meu irmão? Se é Ele que governa a tua mente, tu vai governar a tua cidade. O diabo desgovernou a terra e tornou ela sem forma e vazia, mas Deus, pela sua palavra, mostrou quem governa. É pela palavra que Ele mostra quem governa. Deus sabe o que está dizendo e o que está fazendo. Não existe sombra de variações na vida de Deus. Aleluia. Você governará pela palavra. E se teu inimigo tem a tua mente, ele também tem as tuas declarações. Mas se ele não tem a tua mente, ele não tem as tuas declarações. Se ele tem a tua mente, você vai falar de acordo com aquilo que você está recebendo. Quem tem a mente governada, governará as suas declarações. Então submeta a sua mente na autoridade que Deus deu pelo sangue de Cristo, irmãos. Um homem que governa a sua mente, ele dará destino para uma geração. O bom é não esperar, o bom é não falar, fazer o que Sansão fez. O bom é não fazer isso, mas se aconteceu, por favor, dê uma chance para você, ou dê uma chance para Deus mostrar para você o seu verdadeiro amor. Aleluia. Uma das características de quem nasceu de novo é acreditar no verdadeiro amor de Deus. Ah, meu Deus. Mas será que Deus pode, pastor, dar uma revelação para alguém que está preso? Meu irmão, a maioria das revelações que Paulo recebeu foi na cadeia. Ele disse: eu estou preso, mas o evangelho está livre. Deus pode dar uma revelação para quem pisou na bola. Querido, se você não puder mudar as coisas ao seu redor, não permita que as coisas ao seu redor mude quem você é. Aleluia. Fica aí rodando esse moinho. O cabelo está crescendo e você não percebeu ainda. Deus quer trazer você de volta para aquilo que você já foi e já viveu um dia. Aleluia. E nós até cantamos: eu quero voltar ao primeiro amor. Deus quer trazer você de volta. Paulo na prisão, ele dizia: alegrem-se. Alegrem-se. Cerque-se de perguntas, irmãos. Quando você estiver com Deus, cerque-se de perguntas. Senhor, é isso mesmo? Senhor, como que é isso? Senhor, como que é aquilo? Ouça o que eu estou pregando, mas também consulte para ver se é isso mesmo. Procure saber se é isso mesmo. Por quê, pastor? Porque quando um pregador impõe as suas convicções sem a luz da palavra de Deus, ele devora a sua mente. Devora a sua mente.
E o meu trabalho aqui não é devorar sua mente, é fazer você pensar. É deixar sempre uma palavra, uma pulguinha atrás da orelha para você pensar. Ir para casa pensando assim: será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que é isso? Isso é bom, irmãos, não é ruim. Quando um pregador quer impor as suas convicções sem a luz da palavra de Deus, que vai fechando todos os parênteses e dizendo é assim e pronto, é perigoso, irmãos. Os meus caminhos não são como os teus caminhos, nem os meus pensamentos são como os teus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. São mais altos. Arrependimento, irmão, não é chorar pelo pecado. Eu conheço pessoas que choram pelo pecado todos os dias, mas nunca abandonaram o pecado. Arrependimento não é chorar pelo pecado, é pensar no pecado, é ver o que ele fez com você e abandoná-lo para sempre. Pensa no que ele fez com você e abandone. Vale a pena ser escravo do pecado quando você pode ser escravo de Cristo? Quando você pode ser algemado com Cristo? Paulo estava na cadeia e dizia: alegrai-vos comigo no Senhor. Os romanos diziam: ele é nosso prisioneiro. Os judeus diziam: ele é nosso prisioneiro. Paulo dizia: vocês chegaram atrasados, eu já tenho um dono, eu sou prisioneiro de Cristo. Nós estamos presos a Cristo. Qual é a razão das suas lágrimas? Me diga. Você chora por perseguição, você chora por mazelas, você chora por necessidade, ou você chora porque ama? Você chora porque você queria amar mais? Você chora porque você tinha mais vontade de fazer mais coisas? Nada, irmãos, nada pode se cumprir em ti se você não está prestando atenção no que Deus te entregou e está disposto às mudanças. Não, Deus não muda, muda sim. Ah, mas ele diz: eu sou Deus e eu não mudo. Os princípios dele e os fundamentos não mudam, irmãos, mas as movimentações mudam. Porque se ele diz que o homem espiritual é como um vento, que não sabe de onde vem nem para onde vai, se ele é conduzido por Deus, aí você não muda. Daí você diz: não, Deus não pode estar nisso. E Deus diz: eu estou nesse negócio, pode mergulhar, pode andar sobre as águas, pode vir, eu estou aqui, eu estou te chamando, vem. Mas não é mais a lei da física, não, esquece a lei da física agora, eu estou chamando você. Eu estou dizendo que essa pedra vai sair do seu rim hoje. Ah, meu Deus, você precisa entender que o mundo sobrenatural não está preso à carnalidade do homem. Que o mundo sobrenatural não está, ele não é vítima, não é hóspede da alma do homem. Considera o que eu estou te dizendo, irmãos. Sabe quando Pedro e João, em Atos capítulo 3, na porta formosa, aquele paralítico estende a mão para pedir uma moeda. Pedro e João olham para ele e disse o quê? Olha para nós. Nós não temos o que você está pedindo, mas eu tenho o que você precisa. Olhe para nós, olhe para nós. Sabe quem é que pode dizer olhe para nós? Quem tem segurança do que é, quem tem segurança do que faz, quem tem segurança do que tem. Amém, amém. Mas a gente às vezes está tateando no escuro, não sabe para onde olha, porque nós não temos segurança de que Deus é nas nossas vidas. Aleluia, aleluia. Paulo, uma vez pregando ao rei Agripa, a Festo, e Paulo está ali pregando algemado, ou acorrentado, não sei, amarrado, eu não sei. Paulo estava nas algemas e Agripa no trono. Eu pergunto para você, quem tem mais autoridade naquela sala? Eu pergunto para você, quem tem mais autoridade naquela sala, irmãos? Quem estava no trono ou quem estava nas algemas? Quem tinha mais autoridade no Egito, irmão? O faraó ou Zé? Quem tinha mais autoridade em Babilônia, irmão? Era Nabucodonosor ou Daniel? Quando eu digo se imponha, não é para você brigar, discutir. Não, não. Como o Fábio falou hoje aqui, quem não tem convicções discute opiniões.
Seja convicto do que você carrega. Eu sou de Deus. Eu nasci de novo. Mas todo mundo, eu não sou todo mundo. Eu sou o Jiraya do céu. Aleluia. Aleluia. É isso. Glória a Deus. Uma comida, a minha comida é diferente. Minha vida é diferente. Aleluia. A minha vida é diferente. Como que não? Não. Todo mundo trabalha para aposentar. Você trabalha para ir para a eternidade, irmão. Todo mundo trabalha para ter segurança no final da vida. Você trabalha para se gastar e se deixar gastar. Aleluia. Todo mundo aos 85 anos está dizendo: eu quero descansar, quero parar. Caleb disse: cadê a minha montanha? Da minha montanha é minha. Deus falou que é minha. Mas você já está velho, né? Velho é o Satanás. Eu estou aqui, meu filho, eu vou viver a eternidade. Cadê a minha montanha? Não, mas o senhor está velho. Eu tenho sonho. Eu tenho sonho. Ainda estou sonhando, irmãos. Aleluia. O que é isso? É posicionamento, meu irmão. Preste atenção. O valor que você dá à vida é o mesmo valor que você dá à palavra de Deus. Se você não dá valor para a vida, você não dá valor para aquilo que Deus disse. Você não dá valor para aquilo que Deus está fazendo. Se você não der valor para a sua vida, você não dá valor para aquilo que Deus disse para você e faz por você. Valorize a sua vida. Você é o único no meio de 7 bilhões de pessoas que permeiam a face da terra. Você é o único com esse DNA, não tem outro igual. Luiz Hermínio, só eu aqui, mano, é nós. Com essa impressão digital aqui é só eu. Exclusivo. Até porque Deus, acho que não suportaria 2 de mim. 2 eu é muito ruim. E você não, você está querendo ser alguém que Deus não chamou você para ser. Você está querendo ser alguém que talvez tenha mais do que você, talvez more num lugar melhor do que você, e você não está valorizando quem você é. E você se compara, e porque se compara, compete. Mas se você não se compara, você não quer ser ninguém, cara, você quer ser você. Mas eu pisei na bola, não tem mais jeito para mim. Mas aleluia. Começou a crescer de novo. Vamos para cima. Da fraqueza tira força. É das trevas que nasce a luz. Amém? É da fraqueza que sai a força. É das trevas que nasce a luz. E você está reclamando do quê? Aleluia. O dia que você achar uma desculpa, acabou. O dia que você achar um argumento, acabou. Você não faz mais. Preste atenção. Considere o que eu digo. Essa palavra vai te liberar e vai te libertar de toda a armadilha, de toda a distração. Então, mas como é que eu guardo a sua palavra? Guardando a sua palavra. Depois de você ler o Salmo 119, que é o maior livro das Escrituras, o amor de Davi pela palavra. Eu guardo a tua palavra, eu guardo os teus princípios, eu guardo os teus estatutos, é luz para o meu caminho. Irmão, nossas expressões são nossa mentalidade sendo exposta. As minhas expressões determinam como eu estou pensando. Eu não sou vítima. Diga para alguém que está do seu lado, se ele não falar nada, você chuta a cadeira dele. Você diz: você não é vítima, você é guerreiro. Você não é vítima, você é um guerreiro de Deus. Você é um guerreiro de Deus. Você é um guerreiro. Não, ele não acreditou. Acreditou? Você é um guerreiro de Deus. Amém? O homem é a expressão dos seus pensamentos. Tudo que você vê em uma pessoa é fruto dos seus pensamentos. Por isso que o Senhor, tudo que Ele quer, uma das coisas que Ele quer, talvez a maior coisa que Ele queira, é que você renove a sua mente. O que Deus tem na mente dele tem a ver com aquilo que Ele quer colocar na sua mente. O que Deus deve estar pensando quando Ele deseja que você renove a sua mente? O que Ele está pensando?
Por que ele morreu na cruz? Disse: está consumado. Pega, faz de novo, continua, vai dar certo. E quando eu falar para você, não coma mais da árvore que eu falei para não comer, daqui por diante é com você. Vai lá. Ele não diz: renova o seu coração. Ele diz: renova a sua mente e guarda o seu coração. Ele não diz para você renovar o coração, ele diz para você guardar o coração. Mas ele diz para você renovar a mente, porque um coração que está guardado, certamente, irmão, a mente vai ser renovada. Uma mente renovada tem um coração guardado. Aleluia. Uau. Ele vai te levar em lugares tão altos. Isso não é chavão de pregador, irmão. Deus falou comigo hoje à tarde. Eu e assim ficamos em casa sozinhos hoje. Nós resolvemos não almoçar. Eu não estou falando isso para você pensar que a gente é do jejum. Não, a gente resolveu ficar só nós. E Deus falou comigo: eu vou te levar em lugares tão altos, mas a tua mente tem que vir junto. Se a tua mente não vier junto, você vai atrapalhar aquilo que eu quero fazer na sua vida. E o problema é que às vezes a nossa mente lá, ela quer concordar, ela quer que os outros concordem com aquilo que a gente está pensando e fazendo. Irmãos, quem está no vale não vai entender quem anda nos montes, né, Jefferson? Quem está no vale não vai entender quem está nos montes, irmão. Ele olha para cima e diz: é soberba. E o cara está lá no monte gritando: sobe, sobe. E ele está dizendo: soberbo. Não é soberbo, irmão, sobe. Pastores, subam mais. Subam mais. Ele vai te levar em lugares altos. Os ventos vão ser fortes, mas os lugares são altos. Desfrute. Entra nesse lugar. Não é chavão de pregador. Eu estou profetizando, irmãos. Eu estou falando o que eu ouvi nessa tarde da parte de Deus. Mas tem que ser humilde. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Humildade não é pensar menos de si. Você pode pensar muito de si. Aleluia. 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 Você pode ser um humilde convicto. Porque humildade é pensar menos em si, não de si. Você é alguém que Deus chamou, alguém que Deus escolheu. Como é que eu sei? Você está aqui vidrado, você está aqui olhando para mim, esperando sair uma palavra que te pegue aí por dentro. E você já tem todas elas já estão aí. Tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está em você. Já está tudo com você. Eu só estou aqui jogando azeite, dizendo: come, irmão, bebe, irmão, é seu. É seu, irmão. Ele vai te levar em lugares tão altos, mas a tua mente tem que vir junto. Isaías 55, 8 e 9: porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são como os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Levanta um pouco a sua mão, por favor. Seus pensamentos podem ser mais altos quando você pensa com a mente de Cristo. E quanto mais alto for a sua mente, menores coisas você verá na terra. As coisas da terra vão ficar pequenas para você. Quanto mais alto for a sua mente, menor serão os seus problemas, menores serão as suas dificuldades, seus obstáculos. E o que os outros pensam de você não é da sua conta, não é problema seu. Quanto mais se renova a sua mente, mais alto será a sua visão. Quanto mais se renovar a sua mente, mais alto será a sua visão. Quanto mais alto você sobe, o que parece ser grande para aqueles que não têm a mente renovada, para ti será pequeno, porque a tua mente está renovada em Cristo. Receba a glória de Deus na sua mente.
Que se expanda a sua mente. Aleluia! Quando Deus renova o entendimento para ti, o que tem na terra será pequeno, Ismael. O que tem na terra será pequeno. Aí a gente dá uma caminhonete de oferta, alguém diz: meu Deus, que loucura! Ah, minha mente não está aqui, cara. O que para uns são grandes, para outros são pequenos. Não é questão de valor, é questão de desprendimento, é questão de entendimento. Não está preso a valores. É um pedaço de lata com 4 pneus. Quando a sua mente está no céu, você olha de cima para baixo, não a partir de você, mas a partir dele. E ele diz: sobe aqui e eu te mostrarei o que vai acontecer. Sobe aqui e eu te mostrarei. Alguém está me entendendo aqui, meu irmão? Aleluia! Aleluia! Eu vou derrubar as fortalezas da sua mente, diz o Senhor. Já está caindo, já está caindo, já está caindo. Está caindo as fortalezas da sua mente. Está caindo as fortalezas da sua mente. Sim, ouve-se o barulho. Sim, você precisa quebrar essas fortalezas que querem destruir o seu destino de glória. Vamos colocar o prumo da palavra de Deus na nossa mente. Ah, Deus, ilumina a luz do meu entendimento. Me dá sabedoria, Deus. Ah, meu Deus, ilumina os olhos do meu entendimento. O que é grande para você vai ser pequeno. Vai ser pequeno, vai ser pequeno, vai ser pequeno, vai ser pequeno. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 6 diz assim, ó: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. 2 Coríntios 10, de 3 a 6 diz: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Aleluia! E depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos e tudo que insistiram em desobedecer. Fala com a tua mente hoje e diga para ela: você não é vítima, você é guerreiro. Diga: você não é vítima, você é guerreiro. Você não é vítima, você é guerreiro. Você é guerreiro, você é guerreiro, você é guerreiro, mano. Fala com você. Você é um guerreiro. Derrubamos os pensamentos que se conformaram com o sistema. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todos os pensamentos à obediência de Cristo. E quando estivermos prontos, puniremos a desobediência, uma vez completa a nossa obediência. Aleluia! Receba uma mente que prevê as coisas antes dela acontecer. Receba uma mente que prevê as coisas antes dela acontecer. Receba uma mente que prevê as coisas antes delas acontecer. Receba uma mente de revelação. Receba uma mente de revelação que prevê o futuro. Receba, seja livre da mente do imediatismo. Seja livre da mente do imediatismo, daquela coisa que tem que ser para agora. Não. Ei, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Primeiro eu sou seu caminho, depois me torno a sua verdade, até se tornar a sua vida. Respeite os processos de Deus. Vai acontecer. E fique tranquilo, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O que você não sabe, você não é culpado disso. Mas o que você já sabe, e hoje você já sabe, porque eu vim aqui te dizer: você é guerreiro.
Por isso que eu te mandei embora antes de começar. Eu disse, vai embora, porque é melhor que você não ouça. Agora você já ouviu, não tem mais desculpa para você. Não se comporte mais como vítima. Se vai entrar em Deus, não entre como um servo miserável, não entre como um servo carente, entre como um filho amado, um filho herdeiro, alguém que valeu a pena ter morrido. Vale a pena ter morrido por você. Não, levanta sua mão. Solta, 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 solta. Solta, solta, solta. Solta. Sim, solta. Solta, solta, você está sendo livre. Você está sendo livre, solta! Não! Aleluia! Derrubar as fortalezas é derrubar suas inseguranças. Fortalezas são seguranças que você vem produzindo ao longo dos anos. Derrube as fortalezas. Levante sua mão. Ainda não acabou. Solte tudo. Chorobocora labachara labarabará. Araque assoria lamandará. Eu quero terminar aqui na frente com vocês. Salmo 112, de 1 a 4 diz assim: como é feliz aquele que teme ao Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade. Em suas boas ações permanecerão para sempre. A luz brilha na escuridão para o justo. Ele é compassivo, misericordioso e íntegro. O que é que está dizendo aqui? Seus filhos serão poderosos porque tu és bendito. Se você for bendito, seus filhos serão poderosos. Eles serão melhores que você. Eles serão mais poderosos que você. Na casa do justo, na casa bendita do justo, a Bíblia diz que ela gera filhos poderosos. Os filhos dessa casa são poderosos. Eu volto a repetir, nós estamos num ambiente de metamorfose.
Nós estamos em um ambiente de mudanças de mente e mudanças de hábito. Mudanças de mente e mudanças de hábito. Os sinais de maturidade de Deus na sua vida não é pelo serviço, é pelo entendimento. Você não amadurece trabalhando, você amadurece entendendo. Porque você pode estar trabalhando por coisas que são inúteis. Você não amadurece trabalhando para Deus, você amadurece entendendo o que Ele quer. Então nós estamos nesse ambiente, está sendo revelado esses sinais de maturidade em nosso meio, irmãos. Nós vamos entrar num nível de entendimento assustador. Um irmão me ligou lá do Acre, disse: pastor, ontem eu estava acompanhando. Cara, é assustador o que vocês estão vivendo. É assustador, pastor. Ele começou a chorar no telefone e disse: pastor, é assustador o que vocês estão vivendo. Não dá para brincar. Não dá mesmo, irmãos. Não é vaidade de exposições bíblicas. Não é vaidade de conhecimentos bíblicos. Não é, irmãos. Acho que foi Mário de Andrade que falou isso, se eu não me engano, quando ele disse: eu somei a minha vida e eu vi que eu tenho mais passado agora do que presente, do que futuro. A Bíblia diz que o Senhor, um salmo diz que ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que a gente alcance corações sábios. Tem uma hora na sua vida que você não quer mais discutir coisas inúteis, você não quer mais perder tempo com coisas inúteis, você não quer mais ouvir as pessoas falar das suas vaidades, dos seus orgulhos, dos seus melindres. Você quer ajudar as pessoas a encontrar aquilo que elas nasceram para ser. Amém, irmãos? Eu queria pedir aqui pro Fábio, pro Mateus, pro Ulisses, pro Jackson, Lapa, Jefferson, que vocês botassem a mão na cabeça do Charles. Por quê, pastor? Porque Deus está expandindo a tua mente, Charles. Eu vi sempre você falar, e você não vai mais falar isso, tá? Nem nas nossas viagens, nem quando você estiver sozinho comigo. Você diz: às vezes eu penso numa coisa e parece que eu não consigo. Você não vai mais falar isso, porque Deus está expandindo a sua mente, Charles. Eu queria que vocês orassem. Ore, Fábio. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós oramos para a expansão da mente do Charles. Senhor, eu peço que você o puxe por esse caminho, pelo novo e vivo caminho. Agora, o novo representa o que está sendo deixado para trás, de toda a estrutura histórica da sua vida. E o vivo caminho é aquilo que você está transportando ele para a realidade pelo qual ele foi criado. Então nós oramos aqui, meu Deus, com autoridade para te empurrar para aquilo que você foi destinado. É mais do que simplesmente fazer. Tem a ver com a vida que flui através do que você faz. E nós abençoamos essa vida nessa hora. Pai, nós abençoamos para que essa noite represente um corte do passado para o futuro. E nós oramos por um empurrão do Teu Espírito para o lugar que o Senhor tem para o Charles. Oramos para que nessa noite ele, como João e Pedro, aquilo que nós temos, nós damos. Nós oramos para que hoje ele conheça aquilo que ele tem em Ti, aquilo que Tu já depositaste sobre ele, aquilo que Tu confiaste sobre ele, para esse tempo, para esta hora. Abençoamos o seu coração e abençoamos a sua mente, e declaramos que sobre a sua mente há a mente do Espírito. Abençoamos em nome de Jesus. Eu quero que vocês façam o mesmo pelo Adriano. Vocês precisam acreditar no que vocês carregam. Eu queria que vocês orassem pelo Adriano. Põe a mão na cabeça dele.
Você precisa acreditar no que você carrega, Adriano. Você é um menino de Deus. Você é um profeta de Deus. Isso, ora. Ora, isso, ora, Alice. Em nome de Jesus, Todo sabotador que tenta, na visão e na audição, tudo que vem para sabotar aquilo que o Senhor já declarou sobre ti, nós agora liberamos uma voz de comando para a tua audição agora no Espírito, seja destravado e ativado de uma vez. Agora não terás mais sabotagem agora. Agora, em nome de Jesus, nós enviamos você como um ungido do Senhor para este lugar que Ele já te entregou. Aleluia. Alcançar maturidade não é por tarefas, é por entendimento. Entendes o que tu lê? Como? Se ninguém me explica. Eu te expliquei algumas coisas hoje e tem mais. Entendes o que tu lês? Foi a pergunta de Filipe para o eunuco. Ele disse: como? Se ninguém me explica, ninguém me ensina. O Espírito está em você, e Ele capacitou homens e mulheres que vão fazer isso, vão passar pela sua vida e vão te conduzir debaixo da graça de Deus. Não tenha medo, a extravagância não te rouba a reverência. Seja um crente extravagante. Aleluia. Eu me lembro quando eu comecei a adorar o Senhor, eu ia para a igreja, eu estava liberto das drogas, cara. Eu estava livre da enfermidade, eu não era mais um viciado. Agora eu estava engordando, eu tinha 1,83 m com 54 quilos, eu parecia um birimbau. Agora eu estava engordando, eu gritava tanto dentro da igreja, eu gritava tanto. Às vezes os pastores me chamavam, às vezes os líderes me chamavam: Luiz, menos. Eu entendo eles queriam mais zelo, mas eu também, aquilo que muito é perdoado, muito ama. Ele tem expressar, ele quer botar para fora esse amor. Só você sabe o que Deus fez na sua vida. Só você sabe o quanto Deus é merecedor das tuas lágrimas, da tua voz, das tuas forças. Dai ao Senhor, a Bíblia diz, honra e força. Como é que você dá força para Deus? Perdendo ela para Ele, se desgastando, dançando, pulando, cantando, gritando, falando o dia inteiro dele. Eu me gastarei, me deixarei gastar, irmão. Eu sei quem eu era, eu sei o que eu sou agora em Cristo. Todo dia o diabo vem me lembrar quem eu era. Aleluia. Eu disse: é verdade, você tem razão, eu era sim, mas eu não sou mais, porque o cabelo da minha cabeça começou a crescer de novo. Aleluia. E a força voltou, Jesus. Levante suas mãos e aplauda ao Senhor bem forte. Glória a Deus.